Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, porque também nós somos seus seguidores e suas seguidoras. O salmo da liturgia de hoje, o salmo 15 ou 16, diz o seguinte: guardai-me, ó Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Vamos nesse domingo, né? Já no terceiro domingo da Páscoa, estamos entrando hoje, nós queremos rezar pelas comunidades que se reúnem neste dia de hoje para celebrar a palavra, a Eucaristia. Rezar e trazer presente todas as lideranças das nossas comunidades, das nossas pastorais, dos nossos movimentos. Queremos também rezar pelos nossos padres, pela vida religiosa consagrada, também trazer presente as dioceses, paróquias, ou seja, trazer presente todas as igrejas, sejam elas evangélica, católica, evangélica, mas todas as pessoas que se reúnem para celebrar a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, o evangelho da liturgia de hoje está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu. Nesses últimos dias, Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. E então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes o afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram.
Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o texto de Emaús para a gente rezar, para a gente refletir, né? Na oitava da Páscoa, a gente já refletiu esse texto, mas é um texto que nunca se esgota, porque é riquíssimo de detalhe e que tem tudo a ver com a gente, com a nossa vida, né? Então, duas pessoas estão andando pela estrada. E como estão essas pessoas? Essas duas pessoas? Talvez um casal. Desanimada, tristes. Estavam fugindo. Estavam desanimadas, estavam tristes e estavam fugindo. Saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Certamente com o coração, certamente não, o texto traz esse detalhe, tristes, com o coração despedaçado. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa, mas tão dolorosa, e a gente sabe que a experiência da morte, ela é sempre muito dolorosa. Então, a experiência da morte de Jesus tinha sido muito dolorosa para aqueles discípulos. E ela tinha sido tão dolorosa que eles perderam o sentido da vida. Por isso, eles estavam naquela tristeza muito grande. Eles entram, eles se sentem, né, impotentes diante do poder da época, né? Do poder religioso, do poder político da época. Então eles se sentem impotentes diante do poder que matou Jesus. Quantas vezes também nós nos sentimos impotentes diante de determinadas situações, não só de morte, né? De morte, mas também outras situações de doença, de tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade, que a gente se sente assim também, impotente. Mas aqui os discípulos, eles se sentiram impotentes diante da morte daqueles que mataram Jesus. Por isso eles procuravam aqui salvar a sua própria pele, né? Por isso eles estão fugindo, saíram de Jerusalém para também não serem mortos, né? E aqui a frustração era tão grande, mas era tão grande a frustração desse casal, dessas duas pessoas, era tão grande que eles não reconheceram Jesus. Jesus entrou no caminho, né, caminhou com eles e eles não reconheceram Jesus. Tamanha era a frustração. Quando Jesus se aproximou e passou
a caminhar com eles, eles sentiram o coração arder, mas eles não conseguiam reconhecer Jesus. Meu irmão e minha irmã, quando a dor, quando a indignação, né, pega muito forte, tem gente que fica mesmo depressivo, né? Tem gente que fica depressiva, tem gente que fica desesperada, né? Algumas pessoas ficam amargas, resmungam, reclamam, né? Outras invocam o fim do mundo, quer que o mundo se acabe. Outros buscam uma oração sem nenhum compromisso social e político, ou seja, se tornam alienados. Isso quando a dor e a indignação pegam muito forte. Então, tem diversas reações. Tem gente que consegue, né? Que consegue passar por cima, né? Que consegue levar uma vida normal. Outras pessoas não. Caem na depressão, se desesperam, e aí assim por diante, né? E outros buscam, como eu já falei, uma oração que não tem nenhum compromisso, uma oração que leva a pessoa para a alienação. Então, nenhuma dessas posturas, meu irmão e minha irmã, ajudam a abrir os olhos. Nenhuma dessas posturas ajudam a abrir os olhos. O que é que vai fazer com que esses discípulos abram os olhos e reconheçam Jesus? Primeiro, eles conseguem externar tudo aquilo que está acontecendo. Eles falam do medo, do desespero, da desesperança e assim por diante. Eles partilham a vida deles. Eles colocam para fora tudo aquilo que estão sentindo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas tem alguém que está do lado deles, que é o próprio Jesus, que escuta, que vai escutando, que deixa eles falarem. Às vezes a gente não deixa as pessoas falarem, né? A gente já quer logo achar uma solução, dar um conselho, enquanto na realidade a pessoa está esperando que você simplesmente escute. Ela quer só falar, ela quer botar para fora aquilo que está dentro dela. Depois, se a gente olha, quando os discípulos param de falar, aí sim Jesus entra com as Escrituras. Jesus começa falando de Moisés e vai pelos profetas, e ele vai falando de todas as passagens que já falavam dele. Então Jesus entra com as Escrituras. Depois, Jesus entra na casa, Jesus senta à mesa. E é nesse momento, na partilha do pão, que eles abrem os olhos e reconhecem Jesus. E aqui parece que há uma mágica, né? Porque é aqui nesse momento que eles abrem os olhos, que eles reconhecem Jesus, o texto diz que eles voltaram correndo para Jerusalém. Pois se eles momentos antes, eles estavam fugindo de Jerusalém com medo. Mas quando eles abrem os olhos, reconhecem Jesus, parece que o medo desaparece e eles voltam para junto dos seus. Eles voltam para Jerusalém. O perigo tinha passado? Não. As autoridades continuavam atrás dos discípulos, né? Eles estavam correndo o mesmo perigo, né? Não tinha passado o perigo ainda. Mas, no entanto, agora eles, reconhecendo Jesus ressuscitado, eles voltam para Jerusalém com toda a força e vão enfrentar a vida. Às vezes acontece isso também com a gente. Quando algo acontece de muito ruim, a gente também fica nessa situação, nessa tristeza, né? Nessa desesperança, parece que a vida não tem mais sentido. Aí a gente precisa, primeiro, colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. Depois, ouvir as Escrituras e compartilhar o pão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Aí, com certeza, a vida vai voltar ao normal, né? Aquela vida que parece que a gente tinha perdido naquele momento de frustração, naquele momento de tristeza, de repente a vida começa novamente a florir. É isso que acontece quando a gente faz uma verdadeira experiência com Jesus ressuscitado. Que esse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, seja para que a gente possa rever as nossas atitudes, a nossa vida,
olhar se tem alguma coisa que precisa ser tirada de dentro da gente, para que a gente possa viver em paz, né? Para que a gente volte a ter esperança novamente. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia de hoje, nos livre de todos os males, de todos os medos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.